Tá passando um dobrado para calcular o preço de venda, né, pai? Acessa aí, gestonlaser.com.br. É calculador, é organizador, faz orçamento, tem tudo que você precisa aí. É só fazer o cadastro e vai ser feliz. Fala, pessoal, Rafael falando aqui, mais um dia, mais um vídeo. E hoje é um dia especial, hein? Hoje você vai aprender tudo o que precisa saber sobre os drivers de motor de passo. Esse componente que é crucial na montagem da sua máquina e gera muita dúvida para quem está montando, vai estar aqui hoje para ser apresentado devidamente aos makers. Vamos falar tudo que tem para falar e se ficar faltando alguma coisa, manda aí no comentário o que você está achando que não foi falado para a gente poder discutir aqui também. Além disso, fica comigo até o final que eu vou dando umas dicas que só quem já passou perrengue sabe e vão ser muito úteis para você não passar esse perrengue também. Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo, vamos começar. Antes de falar sobre qualquer configuração, é sempre importante a gente dizer para que serve essas coisinhas. O motor de passo ele faz a conexão entre a controladora e o seu motor. Ele pega as informações que vêm da controladora e transforma em campo magnético para que o seu motor funcione. Aqui eu tenho os dois modelos mais comuns do mercado, TB660 e DM556, sendo que o primeiro é analógico e o segundo é digital. O TB, que é o menorzinho, como eu falei, ele é um driver analógico e é ideal para você conectar motores menores, do tipo NEMA 17, NEMA 23, até uns 3 amperes ali ele funciona bem. As correntes dele vão até 40 volts, não pode passar disso. Já o DM556 ele é um modelo digital. Aí ele já suporta já motores bem mais fortes, até uns 5.6 amperes e de voltagem maior também. Esse menino bruto aqui ele é ideal para motores NEMA 23 ou até NEMA 34. Aí você vai me perguntar, beleza, mas qual a diferença entre analógico e digital? O driver analógico ele usa um circuito bem mais simples para controlar o seu motor. Ele pega a informação da controladora, converte para o motor e já manda direto. E isso deixa ele com muito mais vibrações e com a precisão um pouco menor. Já o modelo digital ele tem um processador interno, claro que não é um Core i5, mas ele faz esse processamento dos dados quando vem da controladora. Então ele recebe esses dados, processa ele de um jeito que fique melhor para o motor se movimentar e manda para o motor. E isso resulta em quê? Resulta em mais precisão no seu motor. Então, irmão, se você quer corte e gravação mais definido e ainda não comprou nenhum driver, com certeza vai de digital que tu vai se dar bem. Lembrando também que nem só de driver vive o sistema. Uma parte crucial desse desenvolvimento de máquina aí é a voltagem das fontes. A tensão ideal para a maioria dos equipamentos varia de 24 a 48 volts. Até por isso essas são as fontes mais comuns de você achar no mercado. Mas já para te informar de antemão, com certeza você não vai ter um modelo só de fonte na sua máquina. Certamente vai ter fonte de 48, 24, 12 volts, vai ter um montão de modelo ali. Para o kit driver e motor de passo, quanto maior a tensão, melhor. Só não vai me botar ele no 220, pelo amor de Deus. Você tem sempre que seguir a limitação do seu driver. E para explicar esse quanto maior, melhor, resumindo em miúdos, é que quanto mais rápido o campo magnético é criado e quebrado dentro do motor, melhora o torque em altas velocidades e deixa o movimento mais suave. Se eu ligar o meu motor com 24 volts, ele vai funcionar bem. Mas se eu colocar uma velocidade nele muito alta, ele pode acabar perdendo passo porque falta torque. E com 36 volts e 48 volts, isso não vai acontecer. Claro que respeitando todos os limites de motor, né? Então por isso, maninho, sempre consulte o datasheet do motor e do drive. Tenha plena ciência dos limites que você está aplicando. Lembre-se sempre de se manter no limite, mas não acima. Porque senão já sabe, né? E falando em datasheet, você tem que prestar atenção também na corrente do motor. Não é esse tipo de corrente que você está pensando. Eu estou falando dos amperes. Cada motor tem a sua amperagem. E assim você tem que configurar o seu driver para trabalhar com a amperagem do seu motor. E não por menos comprar uma fonte condizente com a quantidade de motor que você vai instalar nela. Se o seu motor pede 3 amperes, você não vai configurar o seu driver para trabalhar com 3,5. Nem ligar 5 motores de 3 amperes numa fonte que fornece 10 amperes. Porque aí não casa. Sabe como é que é, né? Sempre que você for escolher a quantidade de motor para uma fonte, você vai somar o total e deixar aquela leve folguinha para todo mundo trabalhar tranquilo e na paz. Assim a sua fonte não trabalha no limite, não superaquece e também não vai de base tão cedo. Lembre-se que é sempre mais barato comprar uma fonte com folga do que comprar tudo de novo. Aí você me pergunta, beleza, como que se configura isso no drive? Os drives ele tem os chamados Deep Switch, que são essas chavinhas aí nesse quadrado azul. Elas você consegue colocar para cima e para baixo fazendo o on e o off. É como se fosse um interruptor de parede. Você joga ele para cima e joga para baixo. Para baixo é on,
para cima é off. E como que você vai saber o que você coloca para cima e o que você coloca para baixo? Beleza, vou te explicar. Na lateral do seu driver tem aqui uma lista, ó, bonita, marota, linda e maravilhosa, que te dá todos os switches e todas as configurações possíveis desse equipamento. Aqui na parte de baixo vem dizendo como eu configurar a quantidade de passos e na parte de cima como configurar a amperagem. E de ladinho ele já vem dizendo qual switch é qual. Então, só para a gente ter uma base, se eu tenho um motor de 3 amperes, vejo na tabela qual é o 3 amperes, 2.8 amperes é o que chega mais próximo, nunca coloque acima. 2.8 amperes, switch 1 é on, switch 2 é on também, e o switch 3 é off. Então é só você regular aqui na parte lateral do jeito que ele tem que ser. Seguindo, o switch 4 regula o half e o full, e do switch 5 ao 8 regula a quantidade de passos que o seu driver vai dar para movimentar o motor. Agora, para te dar uma dica rápida, se você estiver desconfiado que o seu driver não está entregando a corrente completa, basta usar um amperímetro ligado direto em uma das saídas das bobinas. Lá ele tem que mostrar a corrente correta, não pode ser diferente. Beleza, vocês viram que eu falei de micropassos. O que seriam os micropassos de um driver? O micropasso, ele define a suavidade e a precisão nos movimentos do seu motor de passo. Por padrão, os motores de passo, eles têm o ângulo de 1,8 graus para cada passo. Ou seja, cada comando da máquina que ele dá, ele gira 1,8 graus. E o que seria então esses micropassos? Micropassos é a divisão que o driver faz dentro desses 1,8 graus. Ao invés de 1,8 graus inteiros, o driver ele pode dividir esse movimento em outras partes, como 2, 4, 8, 16, 32 partes. Então a gente chama isso de meio, 1/4, 1/8, 1/16 e 1/32. E assim por diante. Quanto maior o micropasso, mais suave é o movimento. Isso aí é ótimo para quando você precisa de muito detalhe. Mas como nem tudo são flores, você tem que ter a ciência que quanto mais micropassos você tem dentro de um passo só, significa que o seu motor ele tem menos torque, porque a energia ela é dividida em várias partes também. Então, por isso, é sempre ideal você procurar um meio termo. Nem deixe os micropassos muito baixos e nem muito altos. Normalmente o ponto de equilíbrio para uma máquina de corte laser é ali no 1/16. Essa configuração vai bem com ruída, vai bem com MKS, vai bem com praticamente tudo. Então se tu não quer errar, vai nela que tu vai se dar bem. Depois você vê se você quer colocar mais ou menos. Ah, só para lembrar, se você alterar uma máquina que já está configurada, a máquina tem que ser avisada desses micropassos. Não adianta só mudar no drive, porque vai dar ruim na tua medição. E é aquilo, você só vai saber usando. Se você na movimentação da sua máquina tá achando que ela tá sem força ou tá vibrando demais, vai baixando o micropasso ali para tentar chegar num ponto ideal da sua máquina. Esse monstrinho aqui, ó, ele tem que ter um motor muito forte para poder aguentar um micropasso muito alto, porque o carro do Y ele é muito grande e é pesado. Agora, só para falar e não deixar passar batido, existe um pontinho de controvérsia dentro desse assunto geral de driver e motor, que é o motor trifásico. Esses drivers comuns que eu passei para vocês agora são utilizados em praticamente tudo. Só que existem também os motores trifásicos, que ao invés do bipolar, que é o padrão, ele tem 3 fases. Não me diga! E como que funciona isso? Basicamente, ele pega o espaço de 2 bobinas e coloca 3. É simples. Nada mais que isso. E o que isso acarreta? O ângulo, que era de 1.8, foi dividido por 3 e utiliza 2 partes. Agora ele é de 1.2. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo, porque ele te dá mais precisão, ele te dá mais torque e melhora no movimento. E qual que é o lado ruim? O lado ruim, filhão, esse que é o triste. Esses motores, eles são realmente muito avançados. A maioria deles vem com um servo para indicar qual é o posicionamento que eles estão, assim eles não perdem passo. Eles têm movimentação muito mais suave, muito menos vibração, maiores torques em alta velocidade e melhor eficiência energética. Ou seja, é tudo de bom, se não fosse o preço. Então, maninho, se a sua aplicação é hobby ou semi-profissional, vai no básico que tu vai se dar bem. Agora, se você precisa de extrema precisão, aí vai de trifásico que você também vai se dar bem. Só que a carteira vai chorar, né? Tem jeito. Já falamos como configurar, agora vamos falar também como conectar. De que forma que o driver funciona, como que ele sabe para que lado rodar e quantos passos dá para frente. Da sua controladora normalmente vão vir 4 fios ou 6, mas normalmente é 4. Desses 4 você vai ter 2 deles que são comum, um vai ser o pulso,
e o outro vai ser a direção. É mais ou menos assim, a sua máquina vai falar pro drive assim, ó. Você vai movimentar para a direita e vai movimentar 10 passos. E o seu drive vai obedecer. Além disso, você tem os dois últimos que eu falei, que são os incomuns, os de 6 fios, que é o chamado o ENA, que ativa ou desativa o seu motor. Mas é difícil de ter em máquina laser, eu particularmente nunca vi. Quando você for conectar, você vai conectar ela nesses slots aqui, ó. Tem o pull mais e menos, tem o dir mais e menos e tem o ENA mais e menos. E funciona basicamente assim: se a sua controladora utiliza o pulso positivo, você vai ligar os dois negativos juntos e ligar na controladora. Já se o sinal for negativo, é só inverter. E é aqui que entra a diferença de sinal NPN e PNP. Por padrão, o NPN é ativado pelo negativo e no PNP ele é ativado pelo positivo. A maioria das máquinas controladas por Ruida ou Arduino utilizam o NPN por padrão, mas sempre confere essa informação antes de ligar. Ah, uma dica importante aqui: sempre tente colocar o ground da controladora e o ground do driver conectados entre si. Se você não tiver isso ligado, pode ser que o seu motor não funcione. Já vi acontecer. É sempre a mesma coisa, tá tudo conectado, mas o motor não gira. Aí quando você vai ver, falta o ground em comum. Uma outra dica que eu sempre passo pro pessoal: tenta usar cabo blindado nessa conexão entre a controladora e o driver, especialmente se a máquina for grande. O cabo blindado, ele diminui e muito as interferências externas. Isso pode salvar um alinhamento, hein? Com o drive configurado e tudo ligado, vamos falar agora sobre a instalação física deles. É sempre muito importante você programar sua dissipação de calor. O driver esquenta, ele trabalha conduzindo muita corrente e naturalmente ele vai gerar aquecimento. Se você trabalha com ele dentro de uma caixa fechada, cogite fortemente em instalar um cooler de exaustão. E com isso, tenta também colocar o cooler virado para fora, que aí ele aproveita e já ajuda ali as fontes a dar uma respirada. Um outro ponto é, sempre que possível, tenta instalar o driver numa superfície de metal, chapa de alumínio, chapa de aço, porque ela tem uma melhor dissipação do calor. Posso instalar direto na madeira? Pode, faça o que você quiser. Mas, lembra, não é o ideal. Alguns drivers menores, eles precisam ser instalados dissipadores na parte de cima. Eles vêm só uma plaquinha. Então o ideal é você utilizar ali um dissipador pequenininho, que já venha ou com pasta térmica ou com aquela fitinha térmica marota que ela já é dupla face. Isso aí já ajuda em muito a dissipar calor do seu driver. Eu particularmente não gosto de deixar muito enclausurado, mas vou te falar que evita bastante perrengue. Além de pegar menos sujeira, ainda evita que um resíduo ou outro acabe caindo ali em cima da eletrônica. Já com tudo ligado e configurado, aí maninho, tá na hora de ligar tua máquina. O primeiro passo que tu vai dar é ligar teu equipamento e ficar com o dedo em cima do botão de desligar. Porque assim que você ligar, se o seu equipamento fizer qualquer movimentação sem que seja desejado e você que tenha mandado, você já consegue desligar automaticamente. Porque assim que você ligar, o ideal é que você teste a configuração com movimentos muito pequenos. Assim você não estraga nada. Imagina, se tu liga, a tua máquina dá um home, ela vai lá pro canto e sai levando tudo. Não vai dar certo. Então quando tu ligar, ó, já fica ligado para poder desligar se for preciso. Se ela tiver ligado direitinho, a primeira coisa que você vai fazer é mandar dar movimentos pequenos, milímetros, centímetros, pouquinha coisa, só para ela se movimentar mesmo. E a partir daí você vai ter que fazer algumas checagens. E principalmente saber como é que tá a movimentação do motor. Como é que tá o movimento? Tá tranquilo? Tá suave? Tá travando? Isso tudo você tem que ver. Se tiver com o movimento muito forçado, ou talvez com barulho de se mexendo, mas travada no lugar, você com certeza vai ter que alterar essa configuração dos micropassos. Pode ser cabeamento? Pode. Mas seguindo o tutorial direitinho é difícil de errar. Um outro ponto muito importante que você vai ter que ver é: o teu motor tá esquentando? Se o teu driver estiver configurado com uma corrente muito alta, ele pode esquentar. E como eu falei, ele não pode superaquecer. Um teste básico padrão para saber se está quente ou não. Bota o dedo. Deixa ele ali por uns 3 segundos. Aguentou ficar com o dedo lá 3 segundos? Então não tá quente o suficiente. Se você teve que tirar antes, tá quente demais. Aí isso não vale pros malucos casca grossa não. E aí vai falar: não aguento, sou sinistro. Tô ali. Porra, meu. Aí não, né? Se tiver quente, só vai lá e abaixa lá no Deep Switch, que muito provavelmente é isso. Lembrando que o seu motor não vai funcionar frio, tá, pessoal? Ele vai ficar quente, mas ele tem que ficar morno, não é pelando. Então isso é uma coisa que você tem que ficar de olho. Deixa ali uns 5, 10 minutos funcionando direto e você vai saber se ele tá quente ou se ele tá morno. Agora, para finalizar, eu vou te passar os erros mais comuns que eu vejo na configuração de um equipamento e do drive. O primeiro e top 1 no ranking é a corrente configurada errada. Isso aí é demais. Ou tá muito acima e o motor fica muito quente, ou tá muito abaixo e perde passo. É sempre essas duas. Segundo erro de configuração nos micropassos.
a configuração é feita de modo errado. Quando você manda um código para ele fazer o movimento, ou às vezes ele não faz, ou faz errado. Terceiro, o driver sendo alimentado com uma fonte acima do que ele foi feito para. Tipo um TB660 com uma fonte de 48 volts. Vai dar ruim. Quarto, fiação ligada invertida. Esses carinhas aqui, ó, são a ligação do motor. Aqui vão os 4 fios que vão ligar o seu motor, sendo que são 2 pares de fios, ou seja, 2 saídas de bobina. Se você colocar um par de um lado e um par do outro, ele vai movimentar para um lado. Se você inverter esses 2 pares, ele vai movimentar para o outro. Então fica ligado, você está colocando para a direita e o teu motor está indo para a esquerda, é só fazer essa inversão que tudo vai melhorar. Mas lembrando para você que já montou a sua máquina, muito provavelmente você pode fazer essa alteração direto no software, tá? Quinto erro, falta de dissipação. Driver e motor esquentando demais. Mas aí é por falta de ventilação mesmo, ou de um dissipador. Se teu driver está fechado dentro de uma caixa completamente vedada, vai dar ruim também. Sexto erro é você não se inscrever aqui no canal, cara. Depois dessa aula aí, vai, pelo amor de Deus. Aí não dá não, né? Se tu já se inscreveu, dá o joinha aí, dá. Agora, pessoal, só uma dicasinha rápida aqui. Quando você tiver com algum problema no equipamento e você está achando que é o driver, lembre-se que a sua máquina ela tem mais de um, normalmente 2 ou 3. O que você pode fazer? Essas conexões aqui, ó, elas são de encaixe, tá? Você só tira de um e encaixa no outro. Você vai mudar um driver pelo outro. Se o que estava dando problema era o eixo Y e quando você mudou, começou a dar erro no eixo X, obviamente o seu driver não está legal. Além disso, fica de olho porque o driver ele tem 2 LEDs aqui na parte de cima. Um LED vermelho e o outro é verde. O verde vai acender se tudo estiver ok e o vermelho vai te informar que tem algum problema. Se nenhum dos dois acender, aí, filhão, taca tudo no lixo. Não, mentira. Dá uma olhada na fonte que pode ser a fonte também. Para quem tem alta demanda de utilizar a máquina de corte laser, só tem uma e não pode ficar sem, eu aconselho ter mais um driver de reserva, que não é incomum dar defeito neles, tá? Então é isso, pessoal. Já falei tudo que eu podia, eu acho. Se você ficou com alguma dúvida, bota aí no comentário aí. Se falou que eu tô falando besteira, pode botar no comentário também. Fala o que você tá pensando. Fala comigo, rapaziada. Fala comigo. Vou deixando vocês por aqui. Não esquece de dar o like, se inscreve aí no canal. Valeu, até a próxima aí. Fui!